César de Souza Rodrigues, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Mato Grosso do Sul, Dr. Vitor José de Matos, secretário-geral adjunto da nossa ordem, Dr. Lázaro, que todos presentes, responsáveis por essa solenidade, onde haverá de desagravar não só os 25 colegas aqui presentes, mas sim todos os advogados coxinenses. Meus caros colegas, doutora Ângela Paixão de Souza, doutora Neiva Aparecida Reis, doutora Cláudia Centenaro, doutora Cleusa Maria Nantes Alves, doutor Irajá Pereira Messias, doutor Douglas Wagner Van Spitzenberg, doutor Rômulo Guerra Gai, doutor Gleison Ramos Zorron, doutor Ricardo Alexandre de Souza Jesus, doutor Alain Carlos Ávila, doutor Abílio Júnior Vanelli, doutor Juscelino Oliveira da Rocha, Orcílio Pereira da Rocha, doutor Jordelino Garcia de Oliveira, doutor Edilson Magro, doutor Jefferson Helps da Silva, doutor Stefferson Almeida Arruda, doutor Jean Cleto Nepomuceno Cavalcante, doutor Cleidomar Furtado de Lima, doutor Sebastião Paulo José Miranda, doutor Edival Joaquim de Alencar, doutor Alex Viana de Melo, doutor Eduardo Rodrigo Ferro Crepaldi, doutor José Nelson de Carvalho Lopes, doutor Alencar Esquil, doutor Valdeir Joaquim de Alencar, doutor Victomar Rodrigues Monteiro e doutor Jairo Pires Mafra. A vida tem me sido extremamente generosa, pois me fez merecedor do privilégio de, em nome de nossos colegas sul-mato-grossenses, figurar como orador neste momento tão solene e tão importante para a categoria dos advogados. Sabemos todos que a maldade humana nos torna incapazes de limpar de todo a honra injustamente manchada de qualquer ser humano, especialmente quando atacada na dignidade de homens e mulheres com as qualidades de caráter e dignidade que sempre nortearam a vida de vossas excelências. Mas o mínimo há que se fazer. Seria verdadeiramente asqueroso se qualquer entidade tomasse conhecimento de que alguns de seus pares fossem agredidos por quem quer que seja e não desagravasse seu irmão, com uma homenagem tão grande que pudesse representar uma crítica, uma censura tão violenta como a própria agressão sofrida. Nota-se que as atitudes do magistrado em questão foram baixas, desprezíveis, e não atingiu somente as pessoas de vossas excelências. Tentou intimidar e desmerecer a dignidade, a honra e a autoestima de todos os advogados coxinenses e também da sociedade local. E isso não passou para nós como uma coisa aceitável. Não, caros colegas. Esse ato hoje aqui mostra o nosso repúdio. Esse desagravo passa a fazer parte de mais uma das frentes em defesa da própria cidadania brasileira. Frente essa liderada pela nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Mas se diz ser impossível apagar todos os efeitos de uma acusação sem justa causa, uma coisa, se é que possa amenizar a dor de Vossa Excelência, é que o advogado sofrerá sempre, durante todas as fases de sua vida. É que o advogado é um homem só. O advogado é um homem só, como um Dom Quixote medievo. Vive a lutar armado com a lança da justiça, contra os cataventos da vida em busca da sua Dulcinea, que nada mais é que a justiça ultrajada. Mas isso sempre foi assim. Os que têm formação despótica sempre detestaram os advogados. A Revolução Francesa usou dos advogados para se estabelecer, depois os eliminou. Robespierre, Danton e Marat foram usados para consolidar o movimento dos direitos do homem e do cidadão, que tinha por lema liberdade, igualdade e fraternidade, e acabaram sendo decapitados entre tantas razões por serem advogados e lutarem pelo direito. Napoleão Bonaparte fechou a Ordem dos Advogados do Brasil da França e mandou cortar a língua dos advogados que lhe faziam oposição. Hitler proibiu os judeus de serem assistidos por advogados, ou seja, o que aconteceu nos campos de concentração nada mais foi do que o resultado da ausência de advogados. Mussolini, em uma só noite, mandou incendiar 40 escritórios de advocacia por serem liberais e por isso atrapalhar a consolidação do Estado fascista. No Brasil, temos como exemplo a figura de Rui Barbosa, que com seu espírito de justiça
levantou-se contra os atos de violência de Floriano Peixoto e seus habeas corpus, de regra denegados por um tribunal submisso, obrigando a se exilar em Buenos Aires, depois em Portugal e na Inglaterra. Portanto, caros colegas, essas agressões sofridas aqui por vossas excelências agiram como uma semente de uma vida nova, tornando cada vez mais forte e mais unida a classe dos advogados. Importante deixar bem claro que tais agressões não partiram da magistratura como um todo, mas sim de um mero representante dessa classe honrada por homens de bem. Neste momento de verdadeiro ato de resgate da justiça, devemos agir com dignidade e altivez. Confesso que em toda a minha carreira de advogado criminal, tendo sempre como exemplo a figura de meu saudoso pai, que por mais de 30 anos militou na advocacia criminal, nunca vi tamanho desrespeito e arrogância por parte de um magistrado. É que toda e qualquer instituição tem os seus homens bons, com seus dignificantes exemplos e suas degenerações. Mas a exceção é a exceção. E o juiz que por várias vezes ofendeu e desrespeitou vossas excelências como se dono da razão fosse, precisou escrever quase um tratado em sua defesa, tentando justificar o injustificável. Os mestres já diziam que quando se tem que escrever muito, é a prova concreta do pouco direito. Entendo que não há direito mais relevante, mais importante do que o direito de defesa. E não há direito de defesa onde as prerrogativas profissionais não são respeitadas. Elas são a base da sustentação do Estado Democrático de Direito. Se violadas essas prerrogativas, é como um vaso trincado que deixa sair a água que sustenta a vida da flor. Sempre que as prerrogativas dos advogados forem violadas, a ordem estará presente. Nós, advogados, estaremos presentes para dizer basta. O desrespeito aos nobres colegas significa uma agressão imperdoável a toda a classe dos advogados e entidades que conduzem os destinos da advocacia. A ofensa é um argumento dos que não têm argumento. O magistrado autor das ofensas não honrou as tradições de urbanidade da magistratura. Contra doenças incuráveis se inventaram medicamentos antivirais, mas contra a soberba e tirania a humanidade não conseguiu ainda inventar qualquer antídoto. A família da advocacia cochinense, a família da advocacia sul-mato-grossense, a família da advocacia brasileira e também o nosso presidente Júlio César estão todos do lado de vossas excelências, através dessa solenidade, a dizer que todos vocês foram dignos, exercer a advocacia com coragem, com destemor e eficiência, sobretudo com respeito, que é o que se espera dos advogados do nosso país. E para finalizar, é importante que todos entendam, a advocacia não é visitante, a advocacia é parte da justiça. Obrigado a todos. Eu pediria para o doutor Vitor Matos, nosso secretário-geral adjunto, ler a nota de desagravo. Boa tarde a todos. Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Mato Grosso do Sul, nota de desagravo público. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Mato Grosso do Sul, neste ato representada pelo seu presidente, Júlio César Souza Rodrigues, em cumprimento com o artigo 18, parágrafo 5º do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, e ao artigo 215 do Regimento Interno desta seccional, declara que realizou, aos 11 de setembro de 2014, desagravo público, porquanto os advogados Douglas Wagner van Spitzenberg, Rômulo Guerra Gai, Leison Ramos Sorron, Neiva Aparecida dos Reis, Ricardo Alexandre de Souza Jesus, Alan Carlos Ávila, Cláudia Centenário, Abílio Júnior Vanelli, Juscelino Oliveira da Rocha, Orcílio Pereira da Rocha, Cleusa Marina Mantes Alves, Joderlino Garcia de Oliveira, Edilson Magro, Irajá Pereira Messias, Kleberson Helps da Silva, Stefferson Almeida Ruda, Jean Cleto Nepomuceno Cavalcante, Cleidomar Furtado de Lima, Sebastião Paulo José Miranda, Edival Joaquim de Alencar, Alex Viana de Melo, Eduardo Rodrigo Ferro Crepaldi, José Nelson de Carvalho Lopes, Jairo Pires Mafra, Valdeir Joaquim de Alencar, quanto no exercício de sua profissão
foram desrespeitados em suas prerrogativas profissionais pelo juiz federal Gilberto Mendes Sobrinho,